Vamos falar, então, sobre a definição, tá? Primeiro do sinal de pontuação, tá? Porque vírgula é um sinal de pontuação, tá certo? E depois a gente vai falar sobre qual é a função da vírgula no texto. Mas vamos começar aqui com a definição, tá? Eu estou usando uma gramática aqui, que é uma gramática muito boa, bem completa. Eu peguei alguns trechos aqui para a gente citar. E o primeiro é esse aqui. Os sinais de pontuação são sinais gráficos convencionais que auxiliam a estruturação sintático-semântica das frases. Olha só, eu não gosto de nomenclatura, muita nomenclatura científica, isso a gente acaba se perdendo no meio dessa nomenclatura toda, tá? Quando você falar em sintático, em sintaxe, pensa no seguinte, pensa no apartamento, tá? Sintaxe é estrutura. Sintaxe é estrutura. Então, a estrutura do seu apartamento, as paredes, a janela, tá? Aquela parede que a gente não pode quebrar, a outra parede que eu posso quebrar para colocar uma janela, tá? Onde passa a fiação, onde passa o encanamento. Isso é estrutura. É estrutura, toda frase tem uma estrutura. Todo texto tem uma estrutura. Isso é sintaxe, a relação entre as diferentes palavras para criar uma estrutura que dê coerência e coesão para aquela frase, para aquele texto. Isso é sintaxe. Semântica é significado, tá certo? Então, quando eu digo caneta, o que vocês pensam? Vocês pensam em algo parecido com isso aqui, tá certo? Um objeto que a gente tira a tampa e começa a escrever, tá? Quando eu digo macaco, o que vocês pensam? Vocês pensam no mico-leão dourado, no mico-estrela, no orangotango, enfim, vocês pensam em algum macaco, tá? Então, o que faz com que eu diga uma palavra e imagine o significado dela, o objeto que ela representa, é justamente a semântica. Então, toda palavra tem um valor semântico, tá certo? E uma função sintática dentro de uma frase. Ela tem um significado, assim como ela cumpre uma determinada função, tá? E a gente vai ver isso melhor aqui durante o texto. Então, a pontuação, ela auxilia na estruturação tanto da parte sintática quanto da parte semântica das frases, tá certo? Então, ela vai ser tanto a parte, ela vai ajudar a estruturar tanto a planta do seu apartamento, né, a estrutura do seu apartamento, quanto a decoração, né, porque a decoração seria semântica, né? Assim, eu estava fazendo aquela analogia ali do apartamento. Então, uma frase é como um apartamento, tá? A estrutura do apartamento, entende? Onde é a sala, onde é o banheiro, né? Os sinais de pontuação são como as paredes que delimitam essas estruturas, tá? E a semântica é a decoração, é o quadro que você coloca, é o sofá, é a planta que você coloca, é a rede, tá? Traçando uma analogia aí, tá certo? Então, a pontuação vai interferir nesses dois aspectos, tá? Ordenação dos seus elementos, explicitação do sentido e da clareza da comunicação, tá? Trocando em miúdos, para que eu não me estenda muito aqui. O uso correto dos sinais de pontuação, tá, deixa o seu texto mais organizado, coeso, claro e comunicativo. Então, para que eu tenho que utilizar bem os sinais de pontuação? Para ganhar organização, para ganhar coesão, tá? Clareza e comunicabilidade no meu texto. É para isso que eu utilizo os sinais de pontuação. Beleza? Dúvidas até aqui? Dúvidas? Alguma dúvida? Bem, vamos seguir. Então, a vírgula é um dos principais sinais de pontuação, é um dos mais recorrentes que nós utilizamos, tá certo? E aí, eu até brinquei hoje, mandei um stories, que tem 3 métodos, né, para utilizar a vírgula. Um dos mais utilizados
atualmente é o que eu chamo de método Chico Xavier. Com todo respeito às religiões aí, tem muito respeito pelo Chico Xavier, mas o Chico Xavier, você coloca a mão aqui, ó, entendeu? Espera e aleatoriamente, assim, espera alguma inspiração divina e começa a colocar as vírgulas sem muito critério, tá? Basicamente, esse é o método mais utilizado para a colocação de vírgula atualmente, tá? O outro método é você você pegar todas as inúmeras regras que existem sobre vírgula e querer decorar aquilo, querer assimilar aquilo, tá? Sei lá, começar a escrever no banheiro, começar a escrever no espelho do seu banheiro todas as regras sobre vírgula e tentar decorar aquilo enquanto você, né, escova seus dentes. Esses dois métodos não são muito eficazes. A melhor forma de entender como eu vou utilizar a vírgula é buscando a lógica que existe por detrás das regras. Porque aquelas regras, todas as regras da gramática, elas foram criadas obedecendo uma lógica, entende? E a principal lógica é essa aqui, é organização, coesão, clareza e comunicabilidade, tá? A vírgula tem uma série de funções, tá? E as funções da vírgula são destinadas a esses objetivos aqui, tá certo? Então, para a gente começar a entender quando utilizar a vírgula corretamente, a gente tem que pensar quais são as funções da vírgula, para que ela existe, para que eu utilizo a vírgula, tá certo? Bem, então aqui tem essa definição, não vou me estender muito nela, tá? Estruturação sintática, objetiva, clareza do discurso e tal, mas isso aqui eu acho importante. É um sinal indicativo de pausa. Então vamos lá. Essa é uma das funções da vírgula. Indicar pausas no discurso. Sim, pausas. Tá? A pontuação, a vírgula como um sinal de pontuação, a pontuação, boa parte delas, tem como função indicar pausa. Tá? Então, eu gosto de pensar que a vírgula, ela indica uma pausa curta no discurso. O ponto e vírgula, uma pausa média. Tá? Já o ponto é uma pausa longa. Tá? Então, tem uma gradação de pausas aqui. A vírgula é uma pausa curta, o ponto e vírgula é uma pausa média e o ponto é uma pausa longa. Quer um exemplo? Olha isso aqui. Pessoal, prestem atenção. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Tá? Pessoal, prestem atenção. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Então, aqui tem uma pausa curta, uma pausa não tão curta assim e não tão longa quanto o ponto. Tá? Por que a pausa? Por que a gente precisa de pausa no discurso? Bem, a pausa modula isso aqui, ó, a atenção do leitor ou do interlocutor. Né? Vamos voltar lá para a infância. Imagina que você está brincando na sua casa com seus primos, tá aquela algazarra toda na sua casa. Chega a sua mãe e fala assim: atenção, criançada, todo mundo para dentro, vamos tomar banho e jantar. Vamos escrever isso aqui. Atenção, criançada, ponto. Ou, melhor, ponto de exclamação. Todo mundo para dentro. Vamos tomar banho e jantar. Então é o seguinte, se você tira as pausas desse discurso, o efeito dele, entendeu? Atenção, criançada! O efeito de gerar atenção, né? Afinal de contas, está a criançada toda numa grande algazarra. A mãe precisa de chamar atenção para ela. É claro que ela vai falar alto, né? Ela vai usar a autoridade dela. Porém, a pausa, ela tem a função justamente de chamar atenção para a mensagem central. E qual que é a mensagem central? Todo mundo para dentro. Tá certo? Então, atenção, criançada. Pausa. Todo mundo para dentro.
vamos tomar banho e jantar. Então a pausa serve para que eu desloque a atenção para a mensagem que tem que ser passada. Tá? Isso aqui não vale só para vírgula, como vocês estão vendo. Vale para boa parte dos sinais de pontuação. Tá? Então, a pausa ela tem essa função dentro do discurso, né? De modular a atenção. Tá? Então, é importante a gente entender que quando a gente quer dar uma pausa no discurso, uma das funções é a vírgula. E eu digo isso, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Isso é muito importante. Tá? Toda vírgula indica pausa, mas nem toda pausa indica vírgula. Beleza? Toda vírgula indica pausa, mas nem toda pausa indica vírgula. Isso é muito importante de vocês entenderem. Por quê? Porque existe uma interpretação que talvez vocês já tenham escutado, né? Que eu já escutei isso, né? Algumas gramáticas antigas, inclusive, falavam isso, de que a vírgula indica a respiração. A vírgula é uma pausa para respiração. Isso não existe. Toda vírgula indica pausa, mas nem toda pausa indica vírgula. Isso não existe. Não existe esse negócio de vírgula indicar respiração. Se fosse assim, o cara que está ofegante, ele tem que escrever de maneira diferente do cara que está com a respiração normal. É ou não é? Imagina um cara ofegante. O cara saiu correndo e fala assim: eu fui à igreja e tinha um ladrão. Assim que o cara teria que escrever. Imagina um personagem ofegante, né? Ele teria que ser escrito dessa forma. Vírgula não é pausa para respiração. Vírgula, sim, é um indicador de pausa. Tá? É um indicador de pausa. Então, onde tem uma vírgula, você pode saber que tem uma pausa no discurso. Porém, nem toda pausa é indicador de vírgula. Beleza? Isso é muito importante, porque senão vocês amanhã vão falar: eu aprendi com o Thiago Starr, na escrever com qualidade, que onde tem pausa tem vírgula, então quando eu parar para respirar eu vou colocar uma vírgula. Pelo amor de Deus, não façam isso, não digam que eu ensinei isso, porque eu não ensinei e está gravado. Tá? Toda vírgula indica pausa, mas nem toda pausa indica vírgula. Beleza? Isso é só uma questão para nós nos orientarmos. Outra questão, além da vírgula indicar pausa no discurso, a vírgula substitui vírgulas e travessões. Você é um gênio, né, Thiago? Parênteses e travessões. Vírgula substitui parênteses e travessões. Vamos pegar uns exemplos aqui. Mas, meu amigo, disse Mical, você aqui é dono de si mesmo. Um trecho do romance Canaã do Graça Aranha. Esse disse Mical é isso aqui, ó. É uma travessão. Tá certo? Eu poderia escrever dessa forma aqui, ó. Tá? Mas, meu amigo, disse Mical, você aqui é dono de si mesmo. Eu poderia escrever dessa forma. O Graça Aranha poderia escrever dessa forma, mas ele preferiu utilizar uma vírgula. Beleza, tudo certo. Porque a vírgula substitui parênteses e travessões. Olha esse caso aqui, esse trecho aqui do Código Civil, artigo 334. A Flávia, né? A Flávia está fazendo o concurso para direito. Aí, Flávia, capítulo 2, artigo 334 do Código Civil. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Tá? E extingue a obrigação. Esse extingue a obrigação é um parênteses. Ó,
não faz o mesmo sentido? Considera esse pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou estabelecimento bancário da coisa devida. Olha só, é a mesma coisa. A mesma coisa. Mas o redator do Código Civil preferiu colocar uma vírgula, tá? Imprimindo justamente o efeito de ressalva, né, que o parênteses imprime. Beleza? Então, a vírgula substitui parênteses e travessões. Dúvida? Boa noite, boa noite. Tiago, poderia usar 2 pontos no lugar de ponto e vírgula? Josiane, sim. Tá? Sim. O ponto e vírgula, ele não tem exatamente assim, vamos dizer, uma regra estritamente clara quando que eu utilizo ponto e vírgula, quando que eu utilizo 2 pontos. Tá certo? Eu prefiro entender o ponto e vírgula como um sinal intermediário entre a vírgula e o ponto. Tá? Então é isso. A vírgula, pensando em termos de pausa, né? Então a vírgula indica uma pausa curta. Perdão, o ponto e vírgula indica uma pausa mais longa do que a vírgula e menos longa do que o ponto, tá certo? É assim que eu gosto de pensar o ponto e vírgula, tá? Em alguns casos, o ponto e vírgula e os 2 pontos vão ter basicamente o mesmo efeito, já em outros não, né? Então, vamos voltar aqui, por exemplo, tá? Vamos voltar aqui, por exemplo, aqui, né? Pessoal, prestem atenção. Sim, aqui sim. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Aqui eu acho que uns 2 pontos cairia muito bem. Olha quando um ponto e vírgula não funciona bem. Quer ver? Um ponto e vírgula que não funciona bem. Ó, você está lá escrevendo um parágrafo, né? E após refletir sobre tais considerações e tal, você escreveu algumas considerações, tá? Cheguei à seguinte conclusão. Cheguei à seguinte conclusão, tá? 2 pontos. Aí eu vou enunciar as minhas conclusões, tá? Nesse caso aqui é 2 pontos mesmo, não é ponto e vírgula, tá? Aqui, ó. Aqui tem crase, hein? Acabei de lembrar. Cheguei ao seguinte entendimento, né? Cheguei à seguinte conclusão, tá? Então, ó, 2 pontos, tá? Aqui é 2 pontos, aqui não é ponto e vírgula, beleza? Tá? E tem outros momentos que eu prefiro o ponto e vírgula após os 2 pontos, tá? Mas assim, na dúvida, use ponto e vírgula com mais use ponto e vírgula com comedimento, né? De forma comedida, porque não tem exatamente uma regra clara, né? Então, assim, às vezes você pode pecar pelo excesso de ponto e vírgulas, e aí também não é tão interessante para o seu texto, tá? Então, beleza, passamos aqui, ó, recapitulando, funções da vírgula: indicar pausas no discurso, substituir parênteses e travessões, evitar ambiguidades e má interpretações, beleza? Olha só, isso aqui é muito importante. Vamos comparar essas frases aqui. Ele viaja só com permissão do pai. Ele viaja só com permissão do pai. Olha como a ausência ou a presença da vírgula mudam o sentido da frase. Nessa primeira aqui, ele viaja só com permissão do pai, está dizendo que somente mediante a permissão paterna é que ele viaja.
Ele não pode viajar sem a permissão do pai. Se ele viajar sem a permissão do pai, ele está desobedecendo ao pai. Tá certo? Aqui eu estou dizendo que ele viaja sozinho, ele viaja só, ele viaja desacompanhado e viaja com a permissão do pai. Então, por causa de uma vírgula, você tem um rapaz obediente e um rapaz desobediente, rebelde. Tá? Então, a vírgula muda o caráter do rapaz. Tá certo? E o sentido todo da frase. Aqui, eu só resolvi esse problema. Eu só. Né? Eu só resolvi esse problema. Ou seja, a única coisa que eu fiz foi resolver esse problema. Né? Ah, eu só resolvi esse problema, nada demais. Né? Alguma coisa nesse sentido. Eu só resolvi esse problema. Ou seja, eu sozinho e sem a ajuda de mais ninguém resolvi esse problema. Então aqui eu estou me vangloriando, aqui eu estou diminuindo o meu feito. Olha a importância de você utilizar as vírgulas para você se fazer compreendido dentro de um texto, né? Dentro de uma redação, no seu trabalho, num e-mail que você manda, na sua tese, enfim. Olha isso aqui. Os alunos copiam os autores do passado sem nenhuma preocupação crítica. Os alunos copiam os autores do passado, vírgula, sem nenhuma preocupação crítica. Aqui, esse termo aqui, sem nenhuma preocupação crítica, se refere aos autores do passado. Ou seja, isso aqui é um termo que está qualificando autores do passado. Poderiam haver autores do passado com preocupação crítica, sem preocupação crítica. Tá? E aí eu qualifico esses autores do passado, dizendo que eles não têm nenhuma preocupação crítica. Por quê? Porque não tem uma vírgula separando autores do passado desse termo que o qualifica. Então eu entendo que o termo está diretamente relacionado, esse termo aqui, que qualifica, está diretamente relacionado com autores do passado. Tá? Aqui, esse sem nenhuma preocupação crítica está relacionado ao termo alunos. Então, quem não tem nenhuma preocupação crítica é os alunos. Os alunos estão só copiando os autores do passado, estão fazendo a atividade nas coxas. Tá certo? Não estão querendo prestar atenção ou entender e fazer uma análise daquilo que os autores do passado escreveram. Não, eles estão só copiando porque é uma obrigação da escola deles. Tá certo? Por quê? Porque eu isolei com a vírgula esse termo aqui desse termo aqui. Então, logo, se eu isolei esse aqui com a vírgula desse aqui, não há menção direta entre os dois. Logo, vai haver menção direta com o termo anterior. Tá? Por exemplo, seria algo assim. Sem nenhuma preocupação crítica, vírgula. Os alunos copiam os autores do passado. Não tenta entender agora exatamente por que eu tenho que colocar essa vírgula aqui. Tá? Só entenda o seguinte, a vírgula, uma das funções dela é justamente isso aqui, ó, evitar ambiguidades e mal interpretações. E nós vivemos num mundo cheio de ambiguidades e mal interpretação. Tá? Então, é muito importante a gente utilizar a vírgula corretamente, para a gente se fazer claro. Tá? Para a nossa mensagem ser passada com clareza. Lembra daquela analogia da sala, né? A sintaxe é a estrutura, é o seu apartamento, né? A sintaxe é a estrutura do seu apartamento. É o que divide a sala da cozinha, tá? Então, esse aqui, ó, quando eu coloco aqui, é o mesmo ambiente, entendeu? É o mesmo ambiente. Autores do passado, sem nenhuma preocupação crítica, é o mesmo ambiente.
Tá querendo medir, eu estou no mesmo local, então o sentido aqui é o mesmo. Só que quando eu coloco uma vírgula, é como se eu estivesse subindo uma parede, tá? E de repente eu estou na sala, eu coloco a vírgula, eu passo para a cozinha. E a cozinha tem um significado diferente, né? Na cozinha eu faço uma coisa diferente do que eu faço na sala. Na cozinha eu como, na cozinha eu faço comida, na sala eu converso. Tá? Então a vírgula ela vai delimitar, né, a estrutura sintática das frases, das orações, que é justamente a terceira função e uma das mais importantes, tá certo? Delimitar orações e termos de uma oração, tá certo? Delimitar orações e termos de uma oração, essa é a terceira função da vírgula e uma das mais importantes, tá certo? Vamos repassar aqui. Vamos lá. Como é que a gente identifica uma oração? Uma oração é uma coisa que tem um sujeito, né, e que tem um predicado. Sem sujeito e sem predicado não pode haver oração, certo? Então vamos lá, um exemplo bem simples. Eu fui à escola. Beleza? Eu fui à escola. Eu, sujeito. Quem pratica a ação, ou seja, sujeito, é quem pratica a ação. Então, vamos retomar, vamos lá da base. Quem pratica a ação é o sujeito. Beleza? Predicado é tudo o que se diz do sujeito. Pessoal, é simples. Português é simples. O problema é que a galera, o pessoal da escola, fez questão de complicar tudo pra gente. A forma como nós aprendemos português na escola é a forma mais complicada de aprender português. Tá certo? Porque pega uma gramática, pega um calhamaço desse aqui, ó, entendeu? E sai e começa a meter um monte de regra formal dentro da nossa cabeça. Quando a gente deveria, na escola, aprender a vivenciar a linguagem através da escrita, através da leitura. É isso que nós deveríamos fazer, é isso que a gente deve fazer. Quem tem filho, é isso que você deve fazer com seu filho. Se você tem muita dificuldade com os termos gramaticais, né? Ou você quer tanto melhorar isso em você e educar o seu filho melhor, sabe um livro muito interessante que eu recomendo? Monteiro Lobato, Emília no País da Gramática. Esse livro é fantástico. O Monteiro Lobato explica os conceitos gramaticais, as classes, o básico, né, que são as classes gramaticais, de uma forma super simples. As classes de palavras, né? O que é verbo, o que é pronome e tal, explica de uma forma super simples. E outra, você cria uma relação afetiva com a gramática, porque vem a Emília e o Visconde de Sabugosa, entendeu? E o Pedrinho e Narizinho, eles viajam para um país e naquele país eles vão conhecendo as cidades e os bairros, e cada bairro é uma classe de palavras. Esse livro é sensacional para você aprender, para você criar uma relação afetiva com a linguagem e com a gramática. Porque não adianta ficar querendo decorar isso aqui. Entendeu? Um advogado, ele decora o Código Civil? Um químico decora a tabela periódica? Ou ele tanto utiliza a tabela periódica que ele acaba assimilando aquilo? Ou ele tanto pratica o direito e consulta a jurisprudência e consulta o código, seja ele civil ou penal, que ele acaba assimilando. Entendeu? Então, português é simples. Português é simples. Olha só, o que é sujeito? Quem pratica ação ou sofre os efeitos dela. Tá? A barragem se rompeu, né?
Eu fui assaltado. Eu sofri o efeito da ação. Né? Então, quem pratica a ação ou sofre os efeitos dela. Predicado. Tudo o que se diz do sujeito. Então, eu fui à escola. Eu sou o sujeito. Predicado. Fui à escola. Dentro do predicado, existe o verbo. O verbo, ele é essencial dentro de uma oração, porque ele é o núcleo do predicado. Não só o núcleo do predicado, como o centro da oração. Tá certo? Ele é o centro da oração. Tem uma definição interessante aqui, ó. Eu vou achar para vocês. Está aqui perto. Nas minhas anotações aqui. Ó. Oração. Oração, uma estrutura sintática, semântica. Ou seja, ela tem uma estrutura e ela comunica um sentido, determinado sentido, cujo termo central, fundamental, que é o verbo, conecta os demais termos. Tá? Isso é uma oração. Beleza? O termo central, fundamental, ele é o verbo. E o verbo faz a conexão com os demais termos. O verbo é o núcleo desse predicado aqui. Tudo o que se diz do sujeito, o verbo, ele está no núcleo. Tá? E pode haver alguma coisa sem núcleo? Por exemplo, eu posso tirar o termo a escola e ainda faz sentido. Não posso? Eu fui. Bem, eu fui. Aonde eu não sei. Mas eu fui. Eu posso tirar o sujeito e ainda tem uma oração. Fui. Fui é uma oração. Por quê? Porque tem um verbo. O sujeito é oculto, né? Eu. Você entende pela conjugação do verbo que o sujeito é oculto. Tá certo? Choveu é uma oração. Sujeito indeterminado. Choveu, né? Quem choveu? Ninguém choveu. Choveu. Sujeito indeterminado. Mas choveu, então é uma oração, porque tem uma ação, tem um verbo. Agora, eu posso tirar o sujeito que eu tenho uma oração. Eu posso tirar os complementos, objetos e tal, que eu tenho uma oração. Agora, se eu tirar o verbo, meu amigo, minhas amigas, eu não tenho oração. Eu, a escola. Eu, a escola. Isso aqui não existe de maneira independente, não tem um sentido de maneira independente. Isso aqui não é uma oração. Isso aqui é um conjunto de palavras totalmente desarticulado, porque falta um núcleo que articula tudo isso. Beleza? E aí, nós vamos ter as vírgulas, é claro, para organizar as orações, né? Os períodos compostos, por exemplo, com mais de uma oração, a gente vai ver isso na próxima aula, a gente vai ter a vírgula para delimitar as orações dentro de um período. E dentro da mesma oração, a gente tem a vírgula para delimitar os termos da oração. Então, vamos pegar aqui, quais são os termos da oração? Bem, nós temos sujeito e predicado, que são os termos essenciais. Nós temos complementos, né? Objeto indireto, adjunto, aposto, vocativo, agente da passiva, que são termos integrantes e acessórios. Tá certo? Então, objeto, por exemplo, objeto direto, objeto indireto. Não vamos nos prender muito à nomenclatura, né? Mas eu comprei um carro. Um carro é objeto direto. Eu gosto de ficar escrevendo colorido, né?
É bom. Acho que facilita a compreensão. Um carro, objeto direto. Tá certo? Comprei um carro. Aposto. O que é o aposto? Aposto é esse aqui, ó. Elvis Presley. Eu vi um show do Elvis Presley. Não do Elvis Presley, né? Mas um cover do Elvis Presley. Aqui em Uberlândia, né? Tô aqui em Uberlândia na casa da minha noiva. Sensacional, cara. O cara saiu fantasiado de Elvis Presley, com aquelas roupas coloridas e tal, brilhantes, né? O cara cantava pra caramba. E eu tô com esse Elvis Presley na cabeça. Eu gosto muito de Elvis Presley. Elvis Presley, o rei do rock. Não morreu. Elvis não morreu. Quando eu digo rei do rock, nesse contexto aqui eu estou me referindo justamente a Elvis Presley. Elvis Presley é igual a rei do rock. Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Nasceu em Três Corações, Minas Gerais. Meu conterrâneo. Sou mineiro. Quando eu digo o maior jogador de todos os tempos, eu estou me referindo a Pelé. É a mesma coisa. Então isso aqui, ó, é um aposto. Tá? Porque é a mesma coisa do termo antecedente. Tá? E a vírgula, ela funciona para delimitar dentro dessa oração aqui o aposto. Beleza? Então tem termos que precisam de delimitação. Tem termos que não precisam de delimitação e a gente vai ver isso ainda hoje. Tá certo? Mas aqui, essa é uma função da vírgula. Se eu não tivesse a vírgula, ficaria bem, sei lá, complicado isso aqui. Né? Um outro exemplo de aposto. Fulguras não é isso? Fulguras ó Brasil, Florão da América. É melhor continuar dando aula, né? Fulguras ó Brasil. Não é fulguras, não. É fulguras. Pô, será que fulguras tem acento ou não tem? Agora ferrou. Eu vou pesquisar, tá? Porque eu não sei se fulguras tem acento ou não. Então nós temos que consultar o vocabulário. E não, fulguras não tem acento. Então eu sempre faço isso. Consulto quando eu estou com dúvidas. Eu não deixo a dúvida morrer dentro de mim. Tá? E a letra é assim. Fulguras ao Brasil, Florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Achei esse lindo. Não só porque é do Brasil, não. Mas também porque é do Brasil. Olha só. Fulguras. Então, fulguras aqui é o núcleo, tá? Ó Brasil. Florão da América. Florão da América é aposto, tá? Aposto de Brasil. Beleza? Brasil e Florão da América é a mesma coisa aqui. Tá certo? E esse termo aqui, iluminado a sol do novo mundo, imagina se nós não tivéssemos vírgula delimitando os termos da oração. Imagina a zorra que ia ser. Ó Brasil, Florão da... O iluminado seria o Florão da América ou Brasil? Ninguém ia saber. Pessoal, com licença, 3 segundos.
voltei. Bem, aula viva é isso aí, né? Então, é isso. Então imagina se não tivesse vírgula aqui. Ia ser uma zoa, né? A gente não saberia se o iluminado, esse verbo aqui, ele está se referindo... Qual é o sujeito dessa oração? É Florão da América ou Brasil? Certo? Qual é o sujeito? Brasil, fulguras, iluminado ao sol do novo mundo. Né? O sujeito é Brasil. Mas sem a delimitação da vírgula, não há clareza quanto ao sujeito da frase. Não há clareza, portanto, quanto à mensagem. Beleza? Bem, dúvidas. Vamos lá, vamos ver se temos algumas dúvidas aqui. Caramba, tem muitas dúvidas. Valéria Rosa, vou comprar esse livro. O livro é excelente. Emília no País da Gramática. Josiane, sem nenhuma preocupação crítica seria um aposto. Não, sem nenhuma preocupação crítica é um adjunto. Nós vamos ver isso aí. Olha, nós vamos ter uma aula só sobre sintaxe para a gente aprender a identificar esses termos da oração. Tá? Não vamos ficar fazendo aquela análise sintática hardcore ali, não. Mas assim, pelo menos um adjunto, o objeto, saber identificar sempre onde está o sujeito da oração, isso é muito importante. Tá certo? Ó Brasil, vocativo, tá? Por exemplo, um exemplo de vocativo aqui. Olá, Josiane. Tá certo? O Josiane aqui é o vocativo. Por isso que a gente coloca a vírgula aqui, para delimitar. Beleza? Vamos lá, outras dúvidas. É isso, por enquanto. Então, vamos continuar perguntando, que aí, na medida que eu vou fazendo pausas aqui, para a gente tirar essas dúvidas, tá? Então, vocês entenderam que a principal, ou uma das principais funções da vírgula é justamente delimitar os termos de uma oração, tá? Então, nas próximas aulas, nós vamos entender melhor as vírgulas dentro dos períodos simples, e aí a gente nós vamos nos aprofundar sobre todos esses termos aqui, tá? E quando eles ocorrem, quando a gente utiliza a vírgula e quando não, tá? E na última aula nós vamos falar sobre períodos compostos, ou seja, períodos com mais de uma oração. E aí, como a gente vai utilizar a vírgula para indicar quando começa e quando termina uma oração. Hoje a gente vai começar, nós vamos fechar a aula, mas começar a entender, né, quando utilizar e quando não utilizar. Nós vamos entender isso aqui, ó, quando não utilizar vírgula. Se a gente gravar isso hoje, quando que eu não devo utilizar vírgula? Olha, já é um grande adianto na nossa vida. Porque eu, como revisor, eu digo, pego muito caso de vírgula utilizada ali incorretamente, separando o sujeito do verbo, por exemplo. Né? E isso, simplesmente, a gente não utiliza a vírgula para separar sujeito do verbo. A gente não utiliza a vírgula para separar verbo de objeto direto, de objeto indireto, por exemplo. Tá certo? Então, separar sujeito de verbo, separar verbo de complementos, né? Não se utiliza a vírgula para fazer essa separação. Tá certo? Pensa naquele exemplo da sala, do apartamento. Então, eu tenho um apartamento. Tá? Eu tenho 100 metros quadrados. Um vão de 100 metros quadrados. Aí eu pego e começo a construir paredes para delimitar os ambientes do apartamento. Então, isso é sintaxe. Tá? Eu construo uma parede, aqui eu tenho uma cozinha, aqui à direita, aqui à esquerda, eu tenho uma sala de estar. Tá? Então, a vírgula é a parede que separa a cozinha da sala de estar. Beleza? Por quê? Porque a cozinha tem uma função diferente da sala de estar. Na cozinha é o lugar onde nós cozinhamos os alimentos. Na sala de estar é o lugar onde nós conversamos,
Eventualmente a gente coloca uma mesa ali e vira uma sala de jantar. Tá certo? Então, a vírgula vai delimitar esses termos, que têm funções sintáticas diferentes dentro das frases, das orações. Agora, se eu tenho um termo articulado, como é o sujeito do verbo, o sujeito não pode existir sem um verbo, né? Então, são termos extremamente dependentes um do outro. Tá? E eu coloco uma vírgula no meio entre um sujeito e um verbo, né? Eu saí para andar. Eu, vírgula, saí para andar. Né? Há quem diga que esse tempo passou. Aí eu pego uma vírgula e coloco aqui no meio, entre o sujeito, quem, e o verbo diga. Tá? Se eu faço isso, é a mesma coisa que construir uma parede no meio da sala de jantar. Tá? Eu pego a parede, eu tenho uma sala de jantar que cabe uma mesa e umas cadeiras. Aí eu pego a parede e coloco ela no meio da sala de jantar. Eu não tenho mais sala de jantar, eu tenho um espaço. E não vai ter função nenhuma dentro do meu apartamento. Entende? Há quem diga que esse tempo passou. A frase está totalmente truncada. Não tem coesão. Né? Imagina isso, imagina uma frase aqui, muito simples. Né? É até fácil entender que essa vírgula aqui está incorreta. Agora imagina um texto. Tá? Imagina um texto, imagina uma dissertação de mestrado de, sei lá, 40 mil palavras, cheio de vírgula colocada no lugar errado. Imagina compreender esse texto. Imagina fazer uma redação. Tá? Como é que o corretor vai compreender o seu texto se as vírgulas estão no local errado? Entende? Da mesma forma, nós não separamos verbo de objeto direto e objeto indireto. Aqui, ó, o verbo. Tá? Dessa oração aqui, né? Quem diga que esse tempo passou, que funciona sintaticamente, essa oração funciona como objeto desse verbo. Tá? Olha, esse negócio de sintaxe, vai ter uma aula sobre isso, tá? Porque ele, olha, eu vou te dizer, quando a gente entende a sintaxe, não fazer aquela análise sintática punk que... Nós vamos pegar Camões e fazer análise sintática de Camões. Eu não sei fazer análise sintática de Camões. Mas o que eu sei é que quando você pega o básico da sintática e você utiliza ele a favor da sua escrita, da sua comunicação, a sua compreensão do português, da escrita, ela muda de patamar. Porque você aprende a projetar o seu texto, basicamente isso. Sintaxe na estrutura, né? A sintaxe não está para o texto, assim como a planta do apartamento está para o apartamento. Então, quando você aprende a fazer uma planta de apartamento, você tem um domínio muito maior do apartamento. Quando você aprende a estruturar o seu texto, você tem um domínio muito maior do texto. E a gente faz isso estudando sintaxe. Então, nós vamos ter uma aula só sobre sintaxe. Tá? Vai chegar. Mas, então a gente não separa verbo de complementos. A gente não separa verbo do objeto direto do objeto indireto. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Tá? Em uma época de fanatismo por produtividade, hacks de bons hábitos e obsessão por saúde, a maioria das pessoas comete um erro que pode estar acabando com toda a sua capacidade de alcançar as tão sonhadas realizações pessoais. Tem dois erros aqui. Três, na verdade. 3 vírgulas erradas. A primeira é o seguinte, está faltando uma vírgula aqui. Está faltando uma vírgula aqui. Por quê? Porque aqui nós temos um
adjunto. Beleza? Nós não vamos aprofundar adjunto hoje. Amanhã, na próxima aula a gente aprofunda. Mas aqui nós temos um adjunto. E nós isolamos os adjuntos quando eles estão no início da oração. Nós isolamos adjuntos. Tá? Não vamos aprofundar nisso. Na próxima aula a gente vê isso melhor. Mas aqui existe uma vírgula. Tá? Em uma época de fanatismo por produtividade, hacks de bons hábitos e obsessão por saúde. Agora, vamos ler isso em voz alta. Ó, em uma época de fanatismo por produtividade, hacks de bons hábitos e obsessão por saúde. Aqui não teve uma pausa? Aqui não teve uma pausa? Então, se você está perdido no uso da vírgula, utilize a pausa como um guia, né? Para você ir pegando a dimensão do uso da vírgula, tá? Porque aqui tem pausa, tá? Mas não é toda pausa que você vai colocar vírgula, mas a pausa é um bom guia para você começar a compreender mais, tá? Em uma época de fanatismo, produtividade, hacks de bons hábitos, obsessão por saúde, a maioria das pessoas comete um erro que pode estar acabando com toda a sua capacidade de alcançar, vírgula, as tão sonhadas realizações pessoais. Aqui tem um verbo e aqui tem um objeto. As tão sonhadas realizações pessoais. É um objeto. Tudo isso aqui, gente, é objeto. Eu não posso separar o verbo do objeto. Eu não posso colocar uma parede no meio da sala de estar. Eu não posso fazer isso. Da mesma forma que eu não posso pegar o objeto direto e no meio dele colocar uma vírgula aqui, ó. Eu não vou colocar uma parede na minha sala de estar. Não vou fazer isso. Entende? Então, é isso. Tá? Quando não utilizar vírgula, não utilize vírgula para separar sujeito do verbo e não utilize vírgula para separar os verbos dos complementos, objeto direto, objeto indireto. Às vezes você tem um objeto direto longo, como esse aqui, aí você pega uma vírgula e coloca ela no meio. Aí você rompe com a unidade sintática da sua oração. Tá? Bem, eu separei alguns outros exemplos aqui, mas esses aqui é adjunto, tá? Aqui eu tenho que delimitar com vírgulas o adjunto. Mas eu não vou explicar sobre adjunto hoje não. Eu acho que a gente tem que se fixar nisso aqui. Não separar sujeito do verbo. Não separar verbo de complementos. Tá? Mas isso aqui é interessante a gente ver. Veja só a nuance da língua. É uma nuance. Por isso que a gente tem que praticar, porque a melhor forma é praticar. Não tem como você ficar decorando essa regra aqui, entendeu? Aí chega na hora da frase viva ali, que está ali na tua frente, você tem que pegar e analisar a frase. Entender a lógica que está por detrás. Então vamos lá. Os projetos de lei relativos à organização, isso é a Constituição Federal de 88, artigo 59. Projetos de lei relativos à organização da Seguridade Social e aos planos de custeio e de benefícios serão apresentados. Serão apresentados. Tá? Então, nós temos aqui o verbo. Tá? Uma locução verbal, particípio, né? Serão apresentados. Tá? Serão apresentados, vírgula, no prazo mínimo de 6 meses da promulgação da Constituição ao Congresso Nacional. Peraí, Tiago, mas você não falou que você não pode separar o verbo? Você não pode separar o verbo do objeto? Mas aqui, eu também não sou... Tô tendo aula contigo, tô entendendo alguma coisa. Tô brincando, gente. Mas enfim, aqui, isso aqui é um verbo.
aqui é um objeto. Tá? Serão apresentados ao Congresso Nacional. Quem apresenta, apresenta algo a alguém. Serão apresentados ao Congresso Nacional. O objeto e o verbo está separado por vírgula. Como é que é isso? Bem, lembra aqui, ó. Como é que é? Função da vírgula, substituir parênteses e travessões. Lembra que eu disse que essa vírgula aqui poderia tranquilamente ser um travessão, né? Ou essa aqui poderia tranquilamente ser um parênteses? Então, no caso aqui, a gente tem essa vírgula com uma função parecida com essa. Ó, parênteses. Tá? Tira esse parênteses, exclui esse parênteses da frase. Da oração. A oração não continua fazendo sentido? Os projetos de lei relativos à organização da Seguridade Social e aos planos de custeio de benefícios serão apresentados ao Congresso Nacional. Faz sentido, não faz? Então, essa vírgula aqui é como um enxerto que eu fiz, entendeu? Para os efeitos sintáticos, se eu tiro esse enxerto e continua fazendo sentido, eu não separei o verbo do objeto. Isso poderia acontecer da mesma forma com o sujeito, né? Então, por exemplo, eu vivo consciente das minhas obrigações de pai e de esposo, declaro que tal. Eu, sujeito, declaro que verbo. Pô, mas e isso aqui? Como é que tem isso aqui no meio do bem? O que eu não posso é fazer isso aqui. Eu declaro que. Isso eu não posso. Beleza? Agora, aqui eu estou utilizando a vírgula para delimitar um termo dentro da oração, que no caso é um adjunto, tá? Da mesma forma como isso aqui é um adjunto. Então, aqui eu utilizei a vírgula para isolar o adjunto, delimitá-lo, demarcar bem esse adjunto dentro da estrutura sintática da minha oração. Tá? Se eu tiro o adjunto, a minha oração continua fazendo sentido. Por quê? Tem o verbo e o objeto. Aqui é a mesma coisa. Eu tiro isso aqui. Eu declaro que. Continua fazendo sentido, beleza? Eu só que peguei a vírgula para delimitar, né? Delimitar bem esse termo. Para deixar claro que isso aqui é um adjunto. Que isso, por exemplo, não é parte do sujeito. Imagina isso aqui sem vírgula. Eu, consciente das minhas obrigações de pai e esposa, de repente isso aqui é um sujeito grande, né? É um sujeito maior, porque tem sujeitos que são extensos. Né? Então eu não posso fazer isso aqui, por exemplo. Se eu fizer isso aqui, minha oração está bagunçada. Está sem coesão. Tá? E aí, sem coesão, falta clareza, falta comunicabilidade. Beleza? Gente, às vezes eu vou responder as dúvidas que tiverem aqui. Importante, tá? Vamos hoje repassar o principal, tá? O uso da vírgula da pontuação, ela é essencial para conferir organização, coesão, clareza e comunicabilidade ao seu texto. As vírgulas indicam pausas no discurso, sendo que a vírgula é a pausa mais curta, tá? Existem pausas maiores, como ponto e vírgula e ponto, tá? Toda vírgula indica pausa, mas nem toda pausa indica vírgula. Repetindo, toda vírgula indica pausa, mas nem toda pausa indica vírgula. Então esqueça o negócio de que onde tem respiração tem vírgula, isso não existe, tá? Bem,
Além de indicar pausas, a vírgula serve para substituir parênteses e travessões, evitar ambiguidades e má interpretações no discurso, né? E aí boa parte disso tem a ver com isso aqui. Delimitar orações e termos dentro de uma mesma oração. Tá? Vimos um pouco sobre sujeito, predicado, termos da oração. Tá? E quando não utilizar a vírgula? Não utilize a vírgula para separar sujeito do verbo, como isso aqui. Tá? E não utilize a vírgula para separar verbo do objeto direto, Beleza, pessoal? Eu vou agora responder mais algumas dúvidas. Olha, se você não entendeu 100% dessa aula, mas se você entendeu 70%, está muito bom. O importante é você continuar estudando. Então, continue assistindo minhas aulas. Tá? Reserve um tempo aí às 20 horas da quinta-feira para você assistir minhas aulas. Quando você tiver dúvida, não deixe a dúvida morrer. Manda a dúvida para mim. Manda no WhatsApp. E a gente vai respondendo. Tá? E pratique, porque é assim que a gente assimila o conhecimento de texto escrito em língua portuguesa. Beleza? Aline Oliveira, e o uso do E após a vírgula é um mistério para mim. Eu, Luísa, Carlos e Carla fomos ao parque. Então isso a gente vai ver mais na segunda aula, tá, Aline? Então não perca a segunda aula. Mas assim, o que eu posso te adiantar? Aqui? Nós temos aqui 4 sujeitos, né? O sujeito aqui é um sujeito composto. Eu, Luísa, Carlos e Carla. Tá certo? O que eu estou fazendo com a vírgula aqui? Eu estou delimitando termos que têm a mesma função sintática, porque eu, Luísa, Carlos e Carla têm a mesma função sintática, elas têm a mesma função em termos de estrutura da oração. Qual é a função delas? Ser sujeito. Então, eu utilizo a vírgula aqui para ir enunciando, né, os elementos do sujeito. Então, eu, Luísa, Carlos. Só que o último elemento, eu não preciso de vírgula, eu utilizo o E. Então, basicamente, o E ele está cumprindo a mesma função que a vírgula. Ele está delimitando os termos dentro da oração. Só que termos de mesma função sintática, como é o sujeito aqui, a gente pode utilizar a vírgula. Entendeu? Quer ver um exemplo? Ontem eu corri, vírgula, joguei bola, andei de bicicleta, e comi um sorvete. Ó, vou ficar bicicleta assim mesmo, tá? É o seguinte, ó, ontem eu corri, então aqui nós temos um adjunto, ó, sujeito eu. Aí começa os núcleos desse predicado aqui. Então eu corri, eu. Na verdade não, desculpa, falei besteira. Começa então, você vai delimitar vários. Você tem várias orações, cada verbo aqui é uma oração. Então você está delimitando diversas orações, todas ligadas ao mesmo sujeito. Então eu corri, primeira oração, vírgula, joguei bola, segunda oração. Terceira oração, andei de bicicleta, beleza? Quarta oração, comi um sorvete. Então estou começando a delimitar termos que têm função sintática similar, porque são orações, tem função sintática similar dentro dessa frase. Então eu corri, utilizo a vírgula para delimitar. Joguei bola, utilizo a vírgula para delimitar a próxima oração. E aí, na última oração da frase, em vez de utilizar a vírgula, eu utilizo um E. Tá? Eu posso, por exemplo, utilizar a vírgula. Mas aí vai ser uma coisa, vai dar um outro tom aqui, né? Ontem eu corri, joguei bola, andei de bicicleta, comi um sorvete. Né? É uma coisa mais, sei lá, poética, reflexiva. Quando eu coloco o E, fica mais objetivo. Ontem eu corri, joguei bola, andei de bicicleta e comi um sorvete. Tá? Então,
Não existe certo e errado. Isso é uma outra coisa que a escola ferra com a gente, com a nossa cabeça, para escrita em português, porque a gente só pensa em termos de múltipla escolha. E aí fica certo e errado. A gente só pensa em termos de certo e errado. Pessoal, tipo escrever uma palavra com, sei lá, errar uma concordância, né, muito óbvia, é um erro crasso e você não pode cometer. Tá certo? Não é bom. Mina sua credibilidade. Contribui para desagregar na língua ao longo do tempo. Porém, boa parte da escrita tem a ver com a intenção de quem escreve. Boa parte da escrita, das suas escolhas dentro da escrita, tem a ver com a intenção de quem escreve. Então, eu trocar o E por uma vírgula é a minha intenção aqui. Eu estou querendo ser mais reflexivo na descrição do meu dia. Ontem eu corri, joguei bola, andei de bicicleta, comi um sorvete. Agora, se eu quero ser mais objetivo, e aí, o que você fez hoje? Ontem eu corri. O que você fez ontem? Joguei bola, andei de bicicleta e comi um sorvete. Tá?